Olá, eu sou o pastor José Carlos e trago para você mais uma reflexão que com certeza vai abençoar a sua vida. E antes, caso você não seja inscrito, peço encarecidamente que você se inscreva no canal, que você dê um joinha e que você compartilhe se você achar o vídeo relevante, é claro. E eu quero falar sobre as festas juninas, né? E o tema então é nos bastidores das festas juninas. Vamos lá então? Bom, existe no decorrer do ano diversas datas que são muito bem-vindas, como os feriados, por exemplo, né? Geralmente um feriado sempre é bem-vindo e para muitos é sinônimo de folga no trabalho, de viagem, descanso, lazer, enfim, diversões. Mas há algo muito sério por detrás de alguns desses feriados, que são os dias chamados dias santos. Feriados consagrados, geralmente alguma entidade venerada por multidões, né? E esses feriados, de alguma forma, são destinados a devotar louvor ou veneração a pessoas já falecidas ou a divindades religiosas declaradas santas. E sobre isso Jeremias tem um tratado muito interessante lá para o povo de Israel, mas que tem muito a nos ensinar também. Jeremias capítulo 7, versículos 17 a 19, diz algo muito interessante sobre esse tema. Olha só. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos, né? À rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? E é sobre isso que eu quero fazer algumas considerações com você. A primeira delas é divertido, mas perigoso. Nós, seres humanos, somos tão propensos a pecar que o inimigo não precisa fazer muito esforço para nos seduzir a fazer o que é errado ou para nos derrubar, né? Basta ele colorir o pecado com o tom da diversão, colorir nas cores que nos atraem. Afinal, Deus quer que sejamos felizes, não é mesmo? Pois é. É necessário, no entanto, amados, que nós, como filhos de Deus, tenhamos uma postura de santidade para não sermos cúmplices dessas práticas antibíblicas e assim incorremos na condenação daqueles que fazem exatamente o que Deus mais odeia, né? Ouça o que diz em Efésios capítulo 5, versículos 6 a 11. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha só, ao Senhor e não a você somente. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Já na época do apóstolo Paulo, amados, existiam festividades, existiam cerimoniais que faziam jus a divindades que a Bíblia condena. Tá? Então, o apóstolo Paulo ele já estava advertindo os crentes da igreja daquela época, e serve para nós também, porque mudou-se o cenário, mudaram-se os personagens, mas as festas parecem ser as mesmas, né? Ou seja, tem alguma similaridade, né, com o que estamos vivendo hoje em relação à época do apóstolo Paulo, né? E o que nos leva à segunda reflexão, que parece brincadeira, mas não é. Devemos ter em mente, amado, que não se trata apenas de uma simples festa inofensiva, de diversão, de folia, desprovida de qualquer teor espiritual, mas de uma invocação declarada ou subliminar a entidades espirituais, muitas vezes malignas. O inimigo, através dos tempos, vem mudando sua estratégia de destruição. O que é hoje uma festa divertida, familiar, com fogueiras, fogos de artifícios, danças e comidas típicas e orgias, está associado a uma prática pagã, na qual se eram cultuadas divindades ou invocadas e adoradas, né, entidades espirituais pelos povos pagãos. Ouça o que o apóstolo diz em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos um santuário, o santuário do Deus vivente, como ele próprio tem dito: habitarei no meio deles, e lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Coisa interessante, né? Muitas vezes, amados, nesse afã de querer aproveitar o melhor da vida, de querer ser feliz, né, se divertir, a gente acaba relativizando aquilo que Deus já determinou como regra. Se nós queremos servir a Deus, então é Ele que devemos servir. E temos que nos orientar pelas Escrituras, que são a palavra dele, né, as diretrizes de Deus para as nossas vidas, e não os nossos achismos, e não uma reinterpretação, uma releitura das Escrituras para inserir, né, amoldar as Escrituras à nossa cultura, como deveria ser o contrário, né? Devemos amoldar a nossa cultura às Escrituras. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Jesus disse que nós somos a luz do mundo e que a nossa luz deve resplandecer sobre as trevas, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, ou no céu, né? Mateus 5,16 fala sobre isso. E o que nos leva ao próximo ponto: ser crente é ser diferente. Nas primeiras gerações da igreja, os cristãos eram a referência para o mundo. Referência de comportamento, referência no pensamento, referência nas atitudes, referência de fé, referência de santidade, enfim, referência em todas as coisas. E precisamos, então, resgatar o status de modelo para o mundo e não ser envolvido com o mundo no sentido de que o mundo se torne modelo para nós, né? Parece que a gente está correndo um grande risco nesse sentido, né? De falar como o mundo fala, fazer como o mundo faz, se vestir como o mundo se veste e pensar como o mundo pensa. E temos que nos lembrar que, afinal, não pertencemos mais a esse mundo. Nós temos que ter o caráter de Cristo, nós temos um modelo a seguir, que é Jesus, e para isso que foram escritos os evangelhos, para isso que a Bíblia foi escrita, para que nós tenhamos uma diretriz, um norte, de que nos diferencie do comportamento, do modo de ser, do modo de vida mundano. Então precisamos resgatar realmente valores que nesta geração têm sido relativizados, tá? Bom, há situações, no entanto, que precisamos de muito tato, amor e compreensão para lidar, né? Isso agora se tratando das festas juninas, né, que se popularizou, que se tornou cultura, e quando uma festa, um evento se torna-se uma cultura celebrada, então, para a gente que é cristão, se torna difícil, né, porque a cultura faz parte de um todo, né? E como lidar com isso? Bom, muitas vezes, né, por conta da cultura, em épocas como essas festividades juninas, né, os familiares fazem reuniões, almoços, celebrações, e nessas ocasiões, então, nos convidam, claro, né, claro. E eu, né, participo, e sugiro que você também participe, né, se você quiser ganhar a sua família para Jesus. Porém, nós precisamos ter discernimento, né, dentro desse contexto onde nós estamos, tá? Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós estamos no mundo rodeado de ideologias, rodeados de comportamentos nocivos à palavra de Deus, e nós estamos no meio deles. E nós não podemos fazer como nos mosteiros, né, os monásticos, para se livrar do pecado, da carne, das influências do mundo. Então eles se recolhiam em mosteiros e viviam ali isoladamente, o que de fato não funcionou. Porque se nós somos luz, nós temos que brilhar onde há trevas, né? Senão não há necessidade da luz. Na verdade, é nas trevas que nós temos que brilhar. Mas voltando aqui, de repente você é convidado para um almoço, um jantar, uma festa na casa de um parente ou de familiares, e aí como crente vai dizer: não posso ir, né? Você pode ir. Como assim, pastor? Eu posso, então, participar dessas festas juninas? Deixa eu falar aqui uma coisa para você, só para você entender. Não estou, como é que se diz, fazendo apologia a isso, né? Dizendo que crente não pode participar dessas coisas. Não é bem assim, tá? Jesus, ele é o nosso modelo e é ele que nós devemos copiar. Então, olha, Jesus participaria de festas como essas? Antes de responder, eu já vou dar a minha resposta. Sim, Jesus, ele comia com publicanos, ele comia com pecadores, e ele almoçou na casa de Zaqueu, o que despertou a ira e a indignação dos
fariseus, dos religiosos daquela época. Mas tinha uma coisa que Jesus fazia quando ele estava nesse meio. Ele influenciava as pessoas, ele não era influenciado, ele estava ali para cumprir um propósito, para ser luz naquele lugar. Se você é luz, então é nas trevas que você tem que brilhar. E eu conheço pessoas, e respeito inclusive, né? Pessoas que em festas, vai ter um almoço com comidas típicas de festas juninas na casa, né? Dos parentes, dos pais, enfim, e ela não vai porque agora ela se converteu, agora ela é crente. Não, eu acho que você deve ir, participa ali, contanto que você seja testemunho de Deus naquele lugar, né? Claro que você não vai se embriagar, claro que você não vai ferir os seus princípios bíblicos naquele lugar, mas você também pode estar ali sendo luz naquele lugar. Talvez você discorde, talvez não, mas o mais importante, amados, é que, olha, eu vejo assim, se Jesus estivesse aqui, ele iria a esses lugares para falar do amor de Deus às pessoas. Né? Jesus comia com publicanos, Jesus comia com pecadores, mas a Bíblia diz que ele não cometeu pecado nenhum. E o público favorito de Jesus, adivinha só, eram justamente os pecadores. Jesus gostava de andar com os pecadores, Jesus gostava de andar com as pessoas que eram discriminadas pelos religiosos. Né? E hoje a gente faz essa acepção, né? Não, ali é um antro de perdição, não vou lá não. Não, acho que é ali que a gente deve ir para ganhá-los para Jesus, né? Não para fazer o que eles fazem, tá? Mas para ganhá-los para Jesus. Enfim, como eu falei, né, situações que são um pouco delicadas, né, difíceis de lidar, né, posso ou não participar, tá? De repente, né, uma festividade em família, você pode até ir, mas eles bebem, você não vai beber, eles fazem alguma coisa que é ilícito, você não vai fazer, e aí você vai, então, dar o seu testemunho, e as pessoas vão até achar interessante você estar lá, falar, puxa, fulano é crente e aceitou o convite, né, olha que legal e tal, mas eles vão ver que você tem um procedimento diferente, que você não faz as coisas que eles fazem, embora você esteja no mesmo ambiente, né? Jesus fazia isso, com certeza. Tá? Bom, olha só, a Bíblia diz que Jesus ele não se corrompia, ele comia com publicanos, pecadores, mas não se corrompia com eles, pelo contrário, ele os ensinava com mansidão e com amor. Olha o que diz em Marcos capítulo 2, versículos 16 e 17, para corroborar com o que eu acabei de falar, né? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Olha só, né? Jesus sabia muito bem o propósito da sua presença em determinados lugares. Então, amados, encerrando, cabe, no entanto, a nós, como Igreja do Senhor Jesus, levantar o verdadeiro altar ao verdadeiro Deus, clamando o seu perdão e misericórdia para atrairmos sobre a nossa cidade e sobre a nossa família a presença e a bênção dele. Amém? Enquanto as pessoas estão festejando, pulando fogueira e tal, nós estamos orando, né? Levantando um altar de adoração ao nosso Deus. Mas nas oportunidades que estivermos de estar com essas pessoas para falar do amor de Deus para elas, vamos aproveitar, né? Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê o discernimento certo, o discernimento apropriado para fazer diferença nesta geração. Porque nós estamos neste mundo, estamos sujeitos às leis desse mundo, às influências do mundo, para sermos luz nele. Tá? E não para nos misturarmos com as trevas. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Para conservar, para dar sabor. Se o sal perder as suas propriedades, né, de dar sabor, de conservar, ele não presta para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. É exatamente isso que Jesus fala. Então temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, mesmo nos lugares mais obscuros e nas situações mais inusitadas, né? Como a festa junina, por exemplo, que nós como crentes temos algumas restrições, né? Mas eu posso estar ali? Posso, desde que eu seja a luz naquele lugar. Amém? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te esclareceu alguma coisa, te abençoou de alguma forma, então compartilhe, se inscreva no canal e dê um like, tá bom? Para que o YouTube entenda a relevância dele, tá? E até o nosso próximo vídeo, então, se Deus assim permitir. Deus abençoe.